Olá pessoal, continuando então a nossa aula sobre operações nos números racionais, adição e subtração, né? No vídeo anterior eu mostrei para vocês uma pequena planilha, né? Mostrei no dia a dia como é que a gente utiliza essa planilha. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz os cálculos sem ter a planilha, sem ter uma calculadora, como é que a gente faz realmente os cálculos na caneta, no papel, né? Porque a gente precisa conhecer de onde vem, né? Como que surgiu. Claro que a gente vai poder utilizar uma planilha, vai poder utilizar uma calculadora no futuro, né? Dependendo do trabalho que a gente estiver fazendo, a gente não vai ficar somando tudo à mão, mas nós precisamos saber de onde vem, né? Como que se faz, até mesmo para que as pessoas que desenvolvem essas planilhas, as pessoas que são programadores de computadores, se eles não conhecem de onde vem os cálculos, eles não conseguiriam desenvolver. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento para que a gente entenda as finalidades do nosso aprendizado. Então, vamos lá. Forma fracionária, adição e subtração. Antes da forma fracionária, eu vou voltar aqui um slide. Como fazer este tipo de conta sem uma planilha ou calculadora? Então, relembrando da aula anterior, a gente estava falando da situação da farmácia, né? O dono da farmácia fazendo compras, medicamentos, recebendo contas, né? E aí vem a questão, como fazer esse tipo de conta sem aquela planilha, né? Se não tiver uma calculadora, como é que nós vamos fazer? Então aí, eu vou colocar aqui um exemplo numérico, né, para a gente começar essa situação. Vamos pensar que eu queira, neste exemplo, adicionar R$ 8,20 mais 151,75 e que eu queira subtrair 27,32, por exemplo, 27,32 centavos. Bom, quando a gente tem diante da gente uma expressão com várias somas aí, a gente deve inicialmente escolher dois valores para a gente começar a nossa conta, né? Eu vou iniciar aqui por esses dois valores, por essa soma. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. O que é tão importante? Eu tenho que identificar aqui quem é a unidade, a dezena e a centena. Eu sei que o número 8 são 8 unidades e que não tem dezena e não tem centena na frente do número 8. Aqui nós temos uma unidade, aqui nós temos uma dezena e uma centena. 5 dezenas, aliás, né? Temos 5 dezenas e uma centena. Aqui são 7 unidades e são 2 dezenas. É muito importante essa identificação. É claro que toda vez você não vai ficar colocando quem é unidade, dezena e centena. Isso é só para você entender como que você vai organizar essa conta para que você não erre na hora dos cálculos. Bom, professor, tudo bem. Antes da vírgula, então, eu entendi que a unidade, dezena e centena, conforme a gente já estava acostumado antes, né? Sempre a gente fez isso. E depois da vírgula, recebe algum nome esses valores que estão após a vírgula aí? Recebe sim. Esse primeiro valor após a vírgula são os décimos. São os décimos.
esse primeiro número aqui. Então, esse número 7 também são os décimos. Esse primeiro número aqui também são os décimos. Se houvesse outro número aqui, seriam centésimos, mas aqui nós não temos centésimos. Mas aqui nós temos centésimos. E aqui nós também temos os centésimos. Então, fica assim, para a gente guardar bem aí, né? Antes, as casas que estão antes da vírgula, né? Nós temos principalmente a unidade, dezena, centena e muitas outras aqui. Unidade de milhar, depois vai aumentando, né? E depois da vírgula, décimos, centésimos, milésimos. Então é assim que a gente faz, em um primeiro momento, o entendimento desse número que se apresenta com vírgula para a gente. Antes da vírgula tem uma nomenclatura, tem uma organização, depois da vírgula tem outra, né? Outras nomenclaturas aqui. Muito bem. Então aqui, deixa eu só utilizar a borracha aqui para me apagar essa marcação que eu fiz. Por que eu estou demonstrando e falando sobre isso? Porque na hora que eu vou montar essa conta aqui, eu quero fazer essa adição. Então, eu vou utilizar um procedimento para que eu consiga fazer essa adição mais tranquilamente, né? Como que vai ser isso? Eu vou escrever 8,20 mais o meu 151,75. Só que eu tenho que prestar muita atenção que a unidade tem que ficar embaixo da unidade. Então, a unidade do 151 é esse último 1. Então, esse 1 tem que ficar aqui. E o 5 aqui e esse 1 para cá. Isso é essencial na hora da escrita dessa adição e também da subtração. A vírgula tem que ficar exatamente na mesma reta aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. E os 75 centavos. Ó. Se você fizer, por exemplo, isso aqui, ó, se de repente você se distrair aí na hora da escrita e acabar escrevendo assim, ó, 75. Pronto, você vai errar o seu cálculo. Você tem que organizar os números de maneira que eles fiquem... Cada número que tem que ser feita a operação, cada número tem os seus companheiros aí, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, se a gente está somando 75 centavos, os 70 são os décimos. E aqui o 2 também são os décimos. Então o 7 tem que ficar junto com os décimos. Eles não se misturam, vamos dizer assim. E o 5 sobrou aqui, ó. O 5 fica lá, sozinho. Mas e agora, professor? Sobrou aqui, ó, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Como é que eu vou fazer essa soma? Bom, as casas decimais que sobraram, você completa com 0. Aqui, a dezena que sobrou, você coloca 0 dezenas. E a centena você também coloca 0 centena. Só para você poder fazer essa operação, para ficar mais tranquilo. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar o 8,2 embaixo, podia? Poderia. Você só tem que seguir essa regra. Unidade com unidade. Dezena com dezena. Desculpa, aqui não é dezena. Décimos com décimos. Centésimos com centésimos. Aqui que é a dezena. Dezena com dezena. Centena com centena. Você tem que colocar tudo certinho para não dar errado a conta. E agora? Agora é do jeito que a gente está acostumado, que já todo mundo já sabe. 0 mais 5. 5. 2 mais 7. 9. 8 mais 1. 9. 0 mais 5. 5. 0 mais 1. 1. Terminou, professor? Não. Aqui, ó. A vírgula está aqui, a vírgula está aqui, tem que ter vírgula aqui. Se você esqueceu da vírgula, você errou, você fez errado. Você tem que pôr a vírgula, porque é 159 reais, né? Já que a gente estava falando de dinheiro, que era do farmacêutico, 159 reais e 95 centavos, que deu o resultado desse cálculo aqui. Tá legal?
Se for menos, professor, agora vamos fazer do menos, né? Porque esses dois aqui deu R$ 159,95 menos R$ 27,32. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então vamos montar essa conta agora de subtração. R$ 159,95 menos. Lembre-se que a dezena tem que ficar embaixo da dezena. Então, R$ 27,32. Passa o traço e efetua essa subtração. 5 menos 2, 5 tira 2, ficam 3. 9 menos 3 são 6. 9 menos 7 são 2. 5 menos 2 são 3. E 1 aqui não tem nada, né? A gente poderia ter completado com 0. Então, 1 menos 0 é 1. E a vírgula fica aqui. Então, o resultado dessas três contas aqui, desses cálculos todos, é justamente R$ 132,63. Então, essa seria a nossa resposta aí dessa soma aqui, no caso. Eu estou falando em dinheiro, mas pode não ser dinheiro essa situação, tá? Pode ser medida de comprimento, por exemplo, que deu uma medida pequena, né? Por exemplo, 8 metros e 20. Então, tem várias situações aí que a gente vai contextualizando aos poucos. Mas o principal é entender o procedimento por enquanto, né? Como que se realiza o cálculo da adição e da subtração quando houverem as vírgulas aí, né? Que forem números decimais. Muito bem, eu vou encerrar por aqui. No vídeo seguinte, eu vou procurar a fazer agora as expressões fracionárias, porque aqui eu fiz as decimais, mas também existem as formas fracionárias.